Boa tarde. Sejam bem-vindos todos os participantes dos diferentes países que hoje se reúnem nesta jornada de psicanálise. Continuamos, então, com a terceira mesa do dia de hoje. Qual o lugar que ocupa a psicanálise que trabalha nesta era digital? Psicanálise e inteligência artificial, tão diferentes e tão importantes para o ser humano. Isaac Asimov, divulgador científico, falou de que a tecnologia era uma força poderosa para o progresso humano, desde que seja utilizada com sabedoria e responsabilidade. O contexto da inteligência artificial é global, exige da psicanálise gerar um momento de análise. Como dizia a doutora Max Fernandes hoje de manhã, que nos deixou com a pergunta de como fazer para aproveitar a potencialidade que nos traz a digitalização sem cair na armadilha que ela mesma nos oferece. Abrimos, nesse contexto, a nossa mesa de psicanálise e inteligência artificial, com a presença de Dr. Francisco Tamari. Bem-vindo, doutor. Doutor em Ciências Físicas, reitor da Universidade Nacional de Córdoba, professor titular de Teoria da Matéria Condensada, pesquisador principal do CONICET Argentina. Nosso primeiro palestrante. Por favor, doutor. Muito obrigada pelo convite. Na verdade, para mim é uma honra participar dessa atividade. Como comentei no início, a ciência para mim é uma aventura interdisciplinar. Eu vou contar uma história pessoal. Finalizando já os meus estudos de física, estava cansado da física, não via uma perspectiva e participei de um curso aqui num centro argentino, que é o Balseiro, e o professor Manuel Tobar nos falou: vejam, de fato a aula era sobre vidros, materiais que fazem parte da nossa vida. E falou, na época eu tinha uns 25 anos, se referiu a que tinham recentemente desenvolvido em Roma, um argentino envolvido na pesquisa, Dr. Mirasol, um modelo de cérebro que iria revolucionar o mundo da inteligência artificial. Eu descobri que era isso que eu queria, era como uma forma de sair da crise que tinha com a física. Eu voltei para Córdoba, visitou um brasileiro, tivemos o Congresso Nacional de Física. Eu perguntei para o professor se podia fazer o doutorado com ele lá no Rio, e ele falou que sim, mas me falou, em breve chegará ao Rio um jovem que fez um pós-doutorado na Europa, que está trabalhando com os modelos que têm um nome esquisito, modelo de Hopkins. E em 86 eu decidi que iria trabalhar nesses temas. Não me detive, sempre me dediquei a isso. E, na verdade, penso que nunca teríamos, na verdade, nunca teríamos pensado até onde chegaríamos. Na verdade, até 2010, esse foi um tema acadêmico apenas, que se estudava nos laboratórios de física, matemática, engenharia. Bem, medicina, às vezes. Eu quero contar a vocês, então, com o pouco tempo que tenho, não vou poder ter 2 horas e 40 para contar tudo o que eu quero comentar, mas já que o professor Alan mencionou Turing, eu quero mencionar que Turing, sim, foi sem dúvida quem deu o pontapé inicial a tudo isso. Ele foi o pai da computação moderna. Turing, e foi nome em que foram duas figuras conhecidas. Alan Turing, um matemático inglês que começou a discutir o que poderia computarizar ou computar uma máquina. O lindo da história que eles pensavam, quando pensavam como seriam os computadores, eles imaginaram que seriam parecidos a nós. No entanto,
Os computadores que temos hoje não são como nós, são complementares a nós. Fazem muito bem o que nós fazemos mal. Eles manejam muita memória rapidamente, fazem muitas operações em segundos. Nós somos ruins fazendo operações aritméticas, temos pouca memória quando comparado, claro, com o computador. No entanto, mesmo com isso, a comunidade não deixou de imaginar que era possível gerar programas que permitissem recriar o que nós chamamos de inteligência. Digo, nós, os que pesquisamos inteligência artificial e não o que se entende por inteligência artificial. Houve um matemático, talvez vocês conheçam, George Boole, inglês, que desenvolveu uma área das matemáticas muito interessante, que é a lógica. Ele pensava que iria vincular o mundo das ideias com o mundo das matemáticas, da álgebra. Isso fez pensar a comunidade que a inteligência artificial e a reproduzir a forma em que razoamos. Foi o primeiro impulso que teve a inteligência artificial. Do ponto de vista matemático, são os métodos formais, a inteligência artificial simbólica que manipula símbolos. Mas quem fez a história, e no ano 69, dois pensadores do Instituto Tecnológico de Massachusetts, Papert e Minsky, dois grandes pensadores da inteligência artificial, eles criaram um teorema muito simples. Eles questionavam a validez dessa abordagem lógica, essa ideia de que iríamos produzir sistemas inteligentes tentando entender como nós pensamos. Até hoje, vocês sabem que é difícil ter uma ciência do pensamento baseada nos primeiros princípios. Então, é que inicia o primeiro inverno da IA, um período onde quase ninguém pesquisa inteligência artificial, as pessoas vão fazer outras coisas. E acontece uma coisa bem interessante que eu quero compartilhar com vocês, mesmo não tenha muito a ver, mas talvez possa lhes interessar esta história. Há um físico americano, John Caulfield, que em 1982 faz uma publicação muito escura, muito difícil de ler, e ele diz que um modelo que tem propriedades inteligentes emergentes. Ele estudava vidros que nós temos nas janelas, copos, material tão barato, tão antigo, registro de 8.000 anos de manipulação do vidro. E ele falou, bem, olhando como funciona o cérebro, mas minha área da biologia, eu vou fazer um modelo que irá se basear na física dos vidros, demonstrando que o modelo tem capacidade de memorizar e recuperar memória da mesma forma em que fazem os sistemas inteligentes, principalmente humanos. Um paper muito escuro, mas que mudou o paradigma do pensamento, porque até o momento o mundo achava que era um problema de lógica. Houve grandes avanços. Ele vai dizer que é um problema de otimização. Ele se referencia num psicólogo canadense, Donald Hebb, não sei se vocês conhecem, para nós sim, porque todo esse paradigma é o paradigma hebbiano. H-E-W. Hebb falou, como é o nome? H-G-W. H-G-W. Donald Hebb falou que hoje entendemos, claro, mas na época era uma novidade, que o mecanismo pelo que o cérebro memoriza, aprende, o mecanismo através do que o cérebro manipula informações, é a plasticidade sináptica.
Ele falou: quando nós memorizamos, o que mudamos não são neurônios, é a conexão entre neurônios. Não busquem dentro dos neurônios, busquem as conexões. Se passaram muitos anos. Em 82, John Hopfield, ele foi o primeiro, fez o primeiro modelo que basicamente coloca a ideia de que achar um conectoma, que nós chamamos de conectoma, uma forma de conectar esses neurônios que seja ótimo. Os neurônios, vocês conhecem muito bem, o que fazem é disparar, fazem uma computação interna, com um cálculo interno e eles fazem porque eles têm capacidade de tomar decisões, disparam ou não um potencial de ação, e esse potencial de ação vai viajar pelo axon e vai se dividir, tocar outros neurônios, um neurônio se conecta pré e pós-sinaticamente com 10.000 neurônios. Então, falamos de uma arquitetura muito complexa quando comparada com a arquitetura de um circuito elétrico, é uma estrutura que é uma estrutura linear. Então, no ano 85, um grupo da Universidade de Roma, La Sapienza, com o professor Giorgio Parizzi, um trabalho foi feito por três grandes físicos do Israel, Soponisky, Gusto e não conseguiu outro termo, físico. Eles fizeram muitas matemáticas e demonstraram que, em última instância, memorizar é um processo de otimização, em termos de escolher as melhores conexões, que quando nós melhoramos, mudamos o conectoma, mudamos a eficácia de cada sinapse, de tal forma que, perante um estímulo, é gerado um caminho elétrico, um circuito que vai produzir esse fenômeno. E hoje conhecemos os mecanismos, a biologia molecular, a biologia celular, conhecem os mecanismos através do qual são alterados constantemente no sistema nervoso as sinapses, a eficácia, a facilidade ou não com que um sinal passa de um neurônio para outro. Dessa forma, em 1986, um físico canadense, um computólogo canadense, Hinton, de nome, apresenta o primeiro algoritmo que nos permitia, com problemas que queremos resolver, esse algoritmo permitia alocar valores numéricos, as conexões entre os neurônios, é o paradigma conexionista. A ideia é que um conjunto de neurônios artificiais, os neurônios artificiais não têm complexidade nenhuma. Eu poderia mostrar a vocês, se tivesse tempo, em 15 minutos, vocês entenderiam. Mas a essência de uma rede neuronal moderna, que qualquer algoritmo neuronal, é o seguinte: vamos fixar quantos neurônios queremos ter, quantos neurônios irão ler o estímulo, o input, quantos neurônios nós iremos buscar esse resultado, o output. No meio haverá muitos neurônios. Qual neurônio poderia se conectar com qual? E depois de ter toda a sinapse permitida, o algoritmo, chamado hoje algoritmo de retropropagação do erro, a essência do algoritmo é que, a partir de associações conhecidas, isto é, de ter um input e um output adequados, vamos voltar a isso depois, se precisarem, podemos sintetizar como uma experiência prévia, que no jargão da computação é o conjunto de dados de treinamento. Tem um conjunto de neurônios, alguns leem, outros fazem a saída, e no meio tenho muitos neurônios, mas os neurônios trabalham, eventualmente disparam ou não, mas o que eu tenho que achar é qual o valor da sinapse que faça com que a associação entre entrada e saída seja correta. Vamos colocar um exemplo. Uma rede neuronal
cuja entrada é uma foto de 1 milhão de pixels, 1.000 pixels por 1.000 pixels. Tem um conjunto de neurônios que se conectam com as entradas e no final tem 2 neurônios. Eu quero perguntar à rede neuronal se na foto há um cachorro ou não há um cachorro. Então, eu quero mostrar a foto e se há um cachorro, bem, temos que escolher, tem que se acender dos 2 neurônios que tenho na saída. Se não há, não acende. Se há, acende um dos 2 neurônios. Agora, se eu tenho experiências prévias, eu posso treinar a rede. Primeira pergunta: ao que nos referimos quando falamos de treinar a rede? A sinapse vem de 2 tipos: há excitatórias e há inibitórias. Falando em sinapse, se um neurônio enviar um sinal para o outro e a sinapse é excitatória, bem, está dizendo para o neurônio, tente que o seu neurônio dispare. É o que falo para o dendrito. Envie um sinal que possa excitar o neurônio. E, caso contrário, envie um que iniba, né, o neurônio. Então, nesse sentido, dispara ou não dispara? Há uma concorrência entre as entradas. Há dendritos que inibem, dendritos que excitam, e depende do neurônio prévio. Vocês sabem disso. A ideia básica que vem de 1943, que devemos a 2 engenheiros, um lógico e outro engenheiro chamado McCulloch-Pitt, a ideia básica é que nós modelamos o valor da sinapse com um número real. O número real, que se for positivo, significa que é excitatório. Se for negativo, significa que é inibitório. Então, se uma sinapse vale 100 e outro 10, a sinapse diz 10 é 10 vezes mais importante que a que vale 100. É linear isto. Depois se complica porque vamos perder aí a linha, mas construir uma rede neuronal é designar ou colocar sinapses, as conexões permitidas entre os neurônios, algoritmos matemáticos sofisticados, incríveis, que permitem, mostrando, por exemplo, vamos voltar ao exemplo inicial. Eu mostro uma foto onde há um cachorro. Se ele fala que há um cachorro, eu não toco nada, deixo a sinapse como estava. Mas quando ele erra o algoritmo, eu posso reconfigurar as sinapses do meu cérebro. Quando ele erra, eu vou melhorar um pouco a sinapse. Esse algoritmo tem que ter a possibilidade de me permitir melhorar em relação à última experiência que eu reuni sem perder o que me deram as anteriores experiências. Não é óbvio, é um problema matemático complexo. O algoritmo é o algoritmo do backpropagation, ou da retropropagação do erro. Foi um professor canadense em 1996. Sim, então, se vocês se procurarem nos jornais, em março desse ano, ele se transformou em sócio do Google. Por quê? Bem, porque ele fez uma carta pública e renunciou ao seu cargo no Google, preocupado pelo o rumo que estava indo, tomando a inteligência artificial. Foi uma notícia e denúncia mediática, porque ele foi, de alguma forma, o pai da IA. E ele falou que estava preocupado, sendo que ele trabalhou para o Google. Então, foi uma notícia muito importante. Não tenho mais tempo, falamos que íamos conversar. Então, essa é a essência do método que se transformou agora em uma questão impressionante. O meu doutorado eu obtive em 1992, continuei trabalhando no Brasil, e o campo começou a decrescer novamente. De 69 a 82 foi o primeiro inverno da IA. Os historiadores, epistemólogos da inteligência artificial. Agora começa um segundo, digamos,
inverno. Por quê? Porque tínhamos um algoritmo que permitia preencher essas redes neuronais, mas quando eram muito grandes, essas redes neuronais falhavam, as redes se tornavam ineficientes. E havia problemas que nós podíamos saber desde antes que precisavam de redes complexas, precisam de que os neurônios possam ir se acomodando em diferentes camadas. Então, o número de camadas que tem uma rede neuronal é a profundidade, justamente, ele vai, se tem 3 camadas, a profundidade é de 3. É difícil acompanhar, colocar redes com maior profundidade que 3. Em 2005, esse senhor Hinton, que era um professor da Universidade de Toronto, um professor muito conhecido, com um salário da Universidade de Toronto, mas ele começa uma revolução que marca o início da quarta revolução tecnológica e a possibilidade de criar rede do tamanho que nós precisamos. E aí surge o aprendizagem neuronal profundo, Deep Learning, em inglês. Vejam, a pessoa que nos deu em 86, corrige, o algoritmo para preencher uma coluna neuronal, ele mesmo acha a forma de aumentar ou tirar essas limitantes. No começo de uma revolução que não parou, já não vai se deter e não para de nos surpreender. É o que conhecemos como Deep Learning, a possibilidade de montar redes profundas. Entre a entrada e a saída, eu posso colocar um número, inúmeras camadas de neurônios. Isso nos permite resolver problemas muito complexos. Uma pergunta interessante, mas que eu deixo para pensar: será a inteligência realmente? Vamos com Alan Turing. Ele, na década dos 50, publica um artigo importante e dizendo que, bem, para não complicar a vida, bem, nós que somos matemáticos, físicos teóricos, aí com o princípio de parcimônia, bem, então vamos dizer que inteligência é tudo aquilo que fazemos os seres humanos de forma automática. Por isso, a forma de inteligência artificial é conhecida como o aprendizado automático, aprendizado de máquinas ou de aprendizado maquinal. Reconhecer se numa foto há um cachorro ou um gato, ele pode parecer não muito inteligente para a nossa concepção de inteligência. Sem dúvida, é uma habilidade evolutiva que nós adquirimos. E, por outro lado, diferente de copiar com o sistema de programação convencional, com o mesmo tipo de programa com o que, por exemplo, os físicos podemos calcular a órbita de um satélite. Essa computação que é tão desenvolvida, parecida à lógica da programação, com que administra, por exemplo, as finanças de um banco, uma página web. Essa forma de programar não permite resolver uma forma tão simples. É um cachorro ou um gato? Alan Turing disse, bem, vamos pensar inteligência por dizer que estamos querendo copiar ou criar habilidades inatas aprendidas. Inatas ou aprendidas que nós organizamos e fazemos de forma automática. A segunda coisa é que artificial também não é uma boa palavra, porque todos esses sistemas de inteligência artificial aprendem da experiência que nós lhe ensinamos, precisam que nós lhes forneçamos inteligência. São dados que têm a ver com respostas corretas, associações corretas, entre o que tem que entrar à rede e a resposta que tem que nos oferecer. No caso de reconhecer um cachorro, se eu tivesse 10.000 fotos de cachorros que eu sei e 10.000 fotos que eu sei que não é um cachorro, eu posso treinar a rede. Depois de treiná-la,
Depois de mostrar uma foto que ela nunca viu como cachorro, ela vai poder dizer, é um cachorro. O aprendizado automático refere àquelas técnicas onde nós adquirimos essas inteligências aprendendo. E dentro dessas técnicas de aprendizado estão as neuronais, que são inteligência artificial e aprendizados de máquina também, aprendizagem automática. Antes de me despedir, quero dizer que nunca tínhamos visto na história da humanidade tecnologias que mudassem de forma tão acelerada. Tem um gráfico que podemos compartilhar aqui agora. As tecnologias que conhecíamos tinham uma eficácia que crescia de forma linear. O que melhorava era no mesmo tempo, era sempre a mesma quantidade. Potencial significa que a cada certo número fixo de anos se dobre a eficácia. Sim, isso é exponencial. No processo linear, a eficácia cresce com uma velocidade constante. Então, a velocidade não muda, significando que não há aceleração. No processo exponencial, cresce a quantidade, cresce a velocidade, cresce a aceleração, cresce a velocidade da aceleração, tudo cresce. E a primeira tecnologia que conhecemos exponencial foi a tecnologia do transistor. O primeiro transistor, em 49, tinha 4 centímetros de lado. Hoje, 4 nanômetros, como uma molécula biológica, imaginem. E se pesquisamos como foi evoluindo, isso se dobra a cada 2. Corrige, o número de transistores que há num circuito integrado é dobrado a cada 2 anos. No celular, hoje, é aproximadamente 1.000 milhões de transistores. Quando eu conto que na década de 50, um transistor media 4 centímetros de lado, mas nós já lembramos dos rádios transistores da Sony no Japão, que tinham 4 transistores de 1 centímetro de rádio, eram redondos. Em 10 anos passou de 4 para 1. E hoje, 8 nanômetros. O Brasil produz transistores de 18 nanômetros. Então, vejam, o que significa ter uma tecnologia que dobra a eficácia e as redes neuronais, não, imaginem, dobram infinitamente isso. O ChatGPT 1 e 2, entre 2 há um ganho de eficácia de 600. Entre o 2 e o 3, 600. Entre o ChatGPT 3 e o 4, 600. Mas não em 2 anos, em 18 meses. A cada 18 meses, a tecnologia do chat GPT dobra por 600 vezes. É assustador. Porque na história da humanidade nunca vimos processos que mudassem tão rapidamente. Para acúmulo disso, como uma tecnologia que é uma imitação, mas uma imitação do que faz o nosso cérebro, e que tem uma capacidade de imitar muitas das capacidades que temos. Ficam muitas coisas por fora da inteligência artificial, talvez a mais desafiadora será a consciência. Será que as redes neuronais vão poder permitir construir um sistema que tenha consciência? Difícil dizê-lo hoje. Há pessoas que apelam ao dualismo epistêmico para explicar isso, principalmente Penrose, que é um pensador que diz que a consciência precisa de outras explicações. Eu não concordo com isso. Eu não vejo nada disso, mas quero deixar claro que quero voltar a desmitificar a ideia de inteligência. Inteligência é fazer uma coisa automática. Falar automático, quando eu falo com vocês estão me escutando, eu não estou razoando, eu não tenho um modelo de raciocínio para decidir qual será a minha próxima palavra. O que faz um sistema, do ponto de vista matemático, talvez alguns de vocês possam ter uma formação estatística, são grandes regressores, são sistemas que nos permitem fazer uma boa estimativa
de qual será o valor de ter certas respostas para um input, uma entrada que eu nunca vi, mas que eu tenho dados parecidos. Então, esse sistema respondem a uma velha teoria, que é a teoria da aproximação universal de funções, que foi um velho problema de 1900, um matemático chamado Hilbert, que para os físicos é fundamental, porque não teríamos mecânica quântica se não fosse por esse matemático Hilbert. Ele dizia que um dos 23 problemas que tinha a matemática, ele dizia de uma forma, né, que era saber se, dada uma função arbitrária, íamos poder aproximar. Os nossos neurônios fazem cálculos, estimativas, inferências de quantidades, porque quando eu mexo a minha mão com motricidade fina, o neurônio dão ordens aos músculos para que façam coisas precisas. Os nossos neurônios estão capacitados para fazer inferências estatísticas numéricas muito boas. Fazem as redes neuronais, matematicamente falando, fazer uma inferência através de uma regressão. Então, é o fundamento matemático. Bem, fico por aqui. Depois podemos continuar. Não sei se abusei do tempo, mas ficam muitas coisas. Se eu tivesse 2 horas e 40, como Alan, para escutar bem, eu poderia ampliar muito o tema. Interessante aqui é tirar dúvidas, conversar e eu também aprender sobre a sua visão. Muito obrigada. Obrigado, doutor Francisco, que maravilha de apresentação, muito obrigado. Foi uma viagem maravilhosa do desenvolvimento, da digitalização através de diferentes paradigmas. Nos deixa claro com perguntas muito interessantes no final das contas para analisar. Bem, agora apresento o doutor Moti Bendiakar. Bem-vindo, doutor. Ele é psiquiatra, psicanalista de APA, doutor em psicologia, diretor do mestrado em psicanálise de USAL-APA e da Comissão de Psicanálise Contemporânea. E o disruptivo para o doutorado de psicologia USAL, fundador de AMAS. Do mestrado e do doutorado. De ambos os... Boa tarde a todos. Muito agradecido, principalmente por 3 motivos. Primeiramente, a honra de estar com o doutor Tamali, um especialista e um reconhecido cientista. Segundo é participar com vocês, e como terceiro lugar, quero agradecer por esse momento em que, se vocês tivessem me proposto participar nessa conferência há uma semana, eu teria rejeitado, porque o meu coração e a minha mente estão no massacre que está sendo dado no Oriente Médio. Eu estive lá e há uns dias que já voltei para aqui. Eu vou deixar por uns minutos esses problemas tão terríveis, e volto a uma problemática que me interessou antes desse terrível massacre lá desses bárbaros no Oriente Médio. Pessoalmente, eu me preocupei por um lugar que nós, como psicanalistas, podemos enfrentar essas mudanças tão importantes que estão acontecendo e passar de uma situação de supervivência no início, a uma sobrevivência agora, que é continuar vivendo com qualidades humanas, e ao que eu chamei de extravivência, que quer dizer desenvolver capacidades que não precisamos para continuar vivendo física e psiquicamente, como é a inteligência artificial. Como exemplo, eu pensando qual tipo de ambiente estamos vivendo,
baseada na complexidade de Morin e vivendo como outros conceitualizaram epistemologicamente isso, vendo a proposta de Bauman, da proposta líquida e McLuhan como propôs sobre a ideia global, eu propus o conceito do mundo ou a era etérea. Era etérea porque quer dizer que está em todo lugar. Não podemos viver, não podemos ver, não podemos apalpar, mas permanentemente nós estamos dentro dela. E permanentemente isso causa transformações. Três conceitos, então, porque a Susana falou de fato sobre o livro do disruptivo. São três conceitos básicos para poder entender ou transmitir a minha postura em relação ao que está acontecendo. Primeiramente, o primeiro conceito entre o fático e o psíquico, que eu acho que é muito importante. Se o fático é a existência da coisa, mas o psíquico é a capacidade de transformação dessa existência baseada no processo que Freud propôs como o processo da pulsão. Isto é, o afeto com a representação. Então, nós permanentemente estamos nesse interjogo entre o fático e o psíquico. O primeiro conceito para poder continuar desenvolvendo a modalidade em que fazemos é através de um processo de metabolização ou transformação do que é fático para o que é psíquico. Esse processo de transformação, acho que é o que nós chamamos de representar, isto é, voltamos a apresentar psiquicamente o que se nos apresenta faticamente. Esse é um processo essencialmente humano. Por outro lado, temos o que chamamos de realidade. Para mim, o que é fático, e a realidade é absolutamente psíquica, porque do ponto de vista do psiquismo está absolutamente transformada. Por isso, não sei se ficaram os conceitos em forma geral claros, mas são base para poder falar dos 10 impactos disruptivos que nós vivemos hoje. Eu chamo impacto disruptivo aquilo fático que provoca uma transformação na psique. O psiquismo, de forma permanente, está no processo transformativo. E esse processo transformativo, às vezes, é elaborativo e, às vezes, obstrutivo. Na qualidade do traumático, é obstrutivo. Então, eu entendo que hoje, nessa era etérea, estamos perante 10 impactos disruptivos que os postulos colocam, porque penso que há um encadeamento que nos permitiria entender, claro, é uma proposta da perspectiva psicanalítica, o que é que nos está acontecendo perante essas mudanças tão vertiginosas. Primeiro, a teste e erro, e a tendência a decidir, a resolver a diferença de decidir. A, a criança, nós vemos criança de 2 anos perante um celular, aperta e ele testando e errando. Nós pensamos na lógica. Se eu aperto aqui, qual será a consequência do que pode acontecer? Já de crianças, de pequenos, eles têm a tendência a resolver situações e não a decidir, porque na decisão, da ponto de vista do processamento psíquico, na decisão está a dúvida, etc. O erro, por exemplo. O outro, a outra é a resolução da minha própria existência ou meu próprio gênero. Por quem tem que me determinar se eu vou ser tendências masculinas ou não? Quem tem que resolver sou eu, porque eu tenho a capacidade de fazer. O outro impacto disruptivo que temos é começar a expressarmos com imagens e não com palavras.
Isso é a capacidade representativa da palavra, que é uma capacidade simbólica. Eu vou fazer uma diferença aqui entre signos e símbolos, porque nós temos a capacidade de simbolizar, diferentemente dos signos que aparecem como tal. Na minha forma de ver, pode ser que o professor Tamari pense diferente. Segundo eu, os algoritmos trabalham com signos e não com símbolos. E isso é a diferença que eu faço, do ponto de vista psíquico. Outra coisa é a tendência a pensar em conceitos e não em ideias. A ideia se temos a dúvida, a ideia tem uma continuidade, a ideia propõe uma quantidade de elementos baseados no simbólico. Não tenho tempo para entrar a falar sobre a diferença entre o que eu entendo por figurabilidade, o que eu entendo pela relação, o que eu entendo por capacidade de representar de forma simbólica. Então, isto o outro impacto disruptivo, aparecimento da inteligência artificial está conectado entre uma e outra coisa. Também não temos mais tempo, mas vem o populismo depois, a diferença da democracia. A democracia está desaparecendo aos poucos no mundo, porque justamente pensamos em fatos, pensamos em conceitos, são resolvidos, não pensamos em ideias. Por fim, antes disso, guerras e desastres, e depois desaparecimento da moeda. Estão aparecendo criptomoedas, e não por acaso isso será uma transformação a nível mundial. E agora vou me referir à inteligência artificial, que acho que é um dos fatores que estão ligados em cascata um com os outros. Na história da humanidade, a tendência do humano era buscar lá fora alguma coisa que possa trazer para o seu próprio bem-estar. Dessa forma, apareceu então como manejar instrumentos, não vou desenvolver isso porque não tenho tempo, até que chega então a robótica. A robótica faz o trabalho que faz o homem de forma física, em princípio. E, aos poucos, vai diminuindo a sua capacidade física para levar de lá para cá pedras, e vemos as pedras que levantaram em Machu Picchu. Agora, sem uma grua, ninguém pode pensar em levantar uma pedra. Então, há um desprendimento, então, da nossa capacidade de nos enfrentar com a nossa capacidade física de forma paulatina. Por isso, aparecem academias para fazer exercício. Por que vamos à academia? Porque vamos perdendo a capacidade de força. O homem começa, então, a criar máquinas que vão substituir a sua própria capacidade inata. Por exemplo, se eu tenho que multiplicar 5 por 28, tenho certeza que vou pegar calculadora que eu tenho aqui no escritório. Eu vou, talvez o doutor não, eu sim, porque eu já esqueci como é fazer uma multiplicação. Se eu tenho que ir a tal lugar, eu perdi a orientação de como eu vou para lá, como eu chego. Eu abro o Waze e ele vai solucionar esse problema. Se eu quero ver o que está acontecendo no mundo, eu tenho que clicar um botão e vão aparecer as notícias de muitas formas. Se eu quero me conectar com o mundo, entro nas redes sociais. E hoje o homem perdeu a capacidade da intimidade e a sua forma de estar na intimidade, porque hoje tudo, até o que come, com quem sai, o que faz, tudo está na rede social. Inteligência artificial não veio de Marte.
Não chegou de lá. Nós criamos inteligência artificial. Eu digo, qual a necessidade de fazer tudo isso? Como eu, como psicanalista, posso explicar por que tudo isso se fez e não ficamos como vivíamos antes, que conversávamos, né? Tínhamos aquelas charlas, como se diz lá no sul do Brasil, desenvolvíamos ideologias, entre outras coisas. Eu digo isso porque, claro, tem a ver com o que o Dr. Tamari propôs, e eu definia com outras palavras, que é que nós possamos diferenciar entre mente e psique. A mente é o que produz o cérebro, e essa atitude, esse pensamento automático que o Dr. Tamarit se referiu. E a inteligência artificial substitui a nossa função cerebral, porque pode imitá-la, mas por enquanto, eu digo por enquanto, porque ninguém sabe o que vem lá no futuro, depois não pode entrar nessa transformação subjetiva que é absolutamente idiosincrático, inerente a cada sujeito, que foi proposto por Freud em relação à pulsão, que é a articulação entre o afeto e a representação. Nós, permanentemente, estamos transformando em alguma coisa que é intangível, que é inconsciente, que é intangível, porque a forma em que nós vivenciamos o que está acontecendo, o que estamos sentindo, e a grande diferença entre para onde vai a inteligência artificial e de que forma nós desenvolvemos o nosso próprio psiquismo. Por isso, muitas pessoas estão assustadas. Ah, vamos perder a nossa subjetividade. Bem, por enquanto, não. Eu vejo outros assustados porque dizem que a psicanálise onde irá ficar? Não, não está ameaçado, a psicanálise não está ameaçada, mas sim para se transformar pela modalidade de pensamento que os jovens hoje estão desenvolvendo. A imediatez, o fato de procurar o que eu digo falo de resolver e não o fato de ter que propor conceitos e as psicanálise, nós temos de nos perguntar como nós nos enfrentamos a isso, e não o medo em relação à inteligência artificial. O que fica claro para mim é que se antigamente tínhamos uma tendência a transformação mutativa, quase biológica ou natural, agora estamos criando artefatos, máquinas que façam que nós possamos mudar. Segundo eu, vai ter um processo filogenético. Aos poucos entrará, então, crianças vão nascer com essas capacidades, mas do que por um processo epigenético que é transmitido às gerações. Nós, como psicanalistas, se temos de o que nos levou a isso? Como? Aqui temos a proposta de Freud no início e que Freud falou na época do instinto de vida e instinto de morte. O instinto de morte é não em matar, porque a quem utiliza o conceito, a minha forma de ver o proposto por Freud é a tendência à decatização, o fato de não invertir e catequizar o mundo que em que vivemos. Permanentemente temos de fazer também um esforço psíquico para nos contactar com o exterior. E, nesse momento, a tendência é começar a tirar todo esse tipo de investimento catético que agora acontece no pensamento. Como falou o doutor Tamarit, eu entendi, para fazer esse 2 mais 2, 4, eu não tenho que ativar o meu afeto, é a minha representação, isso é automático. Aos poucos, estamos colocando lá fora afetos que nos pertencem, criando robôs com inteligência artificial, humanoides que podem falar um pouco com palavras de afeto, mas isso é uma reprodução técnica, nem que a mente pode fazer também. Qual a função que tem a psicanálise nisso? Bem, a função
seria preservar o desenvolvimento dessa subjetividade que irá fazer uma diferença na modalidade de processamento automático, que por enquanto, porque não sabemos como será o desenvolvimento disso, que tem a inteligência artificial. Também a pergunta é, bem, então, a psicanálise, será que vai conseguir continuar existindo com tudo isso? Eu falo com os meus amigos condutistas, vocês estão em problemas, porque é muito fácil, dentro da inteligência artificial, ensinará quais serão os exercícios que tem que fazer, como fazem os cognitivistas e condutistas, mas, por enquanto, pelo menos, eu tenho menos anos, outros mais, mas nesses anos vamos ter que, vamos ter que trabalhar com essa subjetividade que é o afeto e a representação. Então, eu estou contente, porque existe a inteligência artificial. Por um lado, pode ser uma ameaça, mas, por outro lado, pode ser, talvez, é um problema, porque temos que saber como enfrentamos a partir da nossa própria perspectiva, não que seja uma coisa que não nos pertença. Claro que não. Eu não estou em favor da interdisciplina. Eu estou em favor da transdisciplina, que vai atravessando isso por interação. Quando eu falo com os colegas aqui, um dos primeiros que eu falei, que escutei que falou de física quântica foi Freud, porque ele falou das nanodimensões, pequenas dimensões do psiquismo. Falou também da transformação de massa em energia. Se me permite, doutor Tamaric, eu não sou físico, mas pode ser uma das bases da física quântica. Nós podemos aprender do que é que nós mesmos produzimos nesse sentido, para poder continuar sustentando o que nós pensamos e repensar de que forma trabalhar com isso, com esses desimpactos disruptivos, estaríamos dando um passo adiante, à frente. O inconsciente que nos levou a separarmos do esforço catético que temos de fazer para continuar sobrevivendo e tentando preservar a nossa própria subjetividade e que continue se desenvolvendo isso, porque, como comentou o doutor Tamaric, ninguém vai deter isso. O assunto é para quê? Um robô, bem, com inteligência artificial, eu posso fazer para ajudar os idosos, para que façam determinadas atividades, pode-se utilizar também para aniquilar pessoas em qualquer lugar do mundo. E aí, então, onde temos de saber como trabalhamos com uma coisa e com a outra. Esse é o meu olhar em relação à inteligência artificial. É apenas um esboço, digamos, porque eu venho trabalhando há muito tempo, não da inteligência artificial somente, mas da transformação vertiginosa, disruptiva que acontece no nosso ambiente, ou nos nossos ambientes, e nós, como psicanalistas, em vez de nos assustar, temos de ver o que podemos pegar do consultório para poder entender o que acontece no nosso ambiente e ver o que está acontecendo no ambiente que nos deve levar a repensar as nossas funções do ponto de vista de consultório e sustentar, nesse sentido, as nossas próprias conceições, não apenas terapêuticas, mas concepções da modalidade do funcionamento psíquico e o que está levando a tudo isso, para onde está nos levando. Bem, para me manter nos 15 minutos, como esboço, foi o que eu posso compartilhar de que me preocupa nesses últimos tempos, e me ocupa. Obrigada. Obrigada. Nossa, que difícil fazer uma síntese com duas palestras tão complexas, interessantíssimas, muito orientador tudo que trouxeram. Podemos dialogar sem sintetizar, Mariela, por favor? Claro, claro, diretamente à discussão. Vamos abrindo, claro, as perguntas, as participações que vocês possam ter.
Perguntas podem surgir através do chat também, ou levantando a mão em reações aqui no Zoom. Eu quero destacar também uma coisa, porque agora eu sou um comentarista, não um expositor. A profundidade humana que apresentou o Dr. Tamaric em relação à inteligência artificial. Ele falou sobre o pensamento automático e o que é que multiplicamos ou replicamos. Eu digo porque eu estou de acordo com o que comentou o Dr. Tamaric em relação ao que estamos imitando. A função mecânica elétrica, como queiram chamar, é mais elétrica, talvez que mecânica, é eletroquímica, mais do que mecânica, do funcionamento da mente. Ele foi específico quando falou: esse é o pensamento automático. Isso é o que está sendo reproduzido. É importante enfatizar, destacar isso, sublinhar. Cristina Martinez. Obrigada, foi um verdadeiro prazer, uma honra eu ouvir as apresentações. Eu pertenço à APA, especialista em crianças e adolescentes, membro titular da APA. A contribuição de hoje, a participação das colegas e dos colegas que escutamos, foi muito comovente, muito produtivo também. Tem despertado pensamentos e reflexões. Agora, principalmente, de fato, eu fui conectando com tudo que falaram da América Latina e achei muito importante. Também escutei os dois palestrantes dessa terceira mesa e eu fiquei maravilhada, sempre tive confiança nos neurônios, mas esse paradigma é a primeira vez, de fato, a primeira vez que escuto Francisco, realmente me tocou, me chegou. Por quê? Porque é como que me permitiu entrar e entender que se a me inundou, digamos, me nutriu de muitos conhecimentos que eu carecia. Agora, em relação a Dr. Bendakar, há pouco tempo, uma discípula, eu estou na comissão da biblioteca da APA, ela apresentou um livro sobre a puberdade. Um trabalho, um diálogo que desenvolveu com o Dr. Meti Bendakar. Estava motivada por escutar, ouvir a apresentação, porque há pouco, de fato, eu estou por terminar, finalizar um artigo sobre o amor e o sistema operacional da inteligência artificial. Eu tive interesse porque eu via, não tinha medo sobre o avanço da inteligência artificial, mas sim sobre o que, digamos, me irritava era o fato de que se visse a inteligência artificial como uma pessoa que fosse capaz de amar, os termos freudianos. Então, escutar agora essa discriminação a nível de pensamento automático do que a inteligência pode nos oferecer e como aproveitar o que as vantagens que ela proporciona, achei muito produtivo, rico, reflexivo, porque é verdade, há muitos colegas que têm medo, sentem medo e falam assim diretamente, dizem: o que irá acontecer com os nossos pacientes? Eu acredito que o importante é justamente isto que estamos vivendo hoje, poder dialogar sobre os avanços da tecnologia, da ciência, mas, na verdade, isso nos leva a poder diferenciar
e discriminar bem o que somos nós como psicanalistas. Como respondemos aos avanços da ciência? Eu agradeço à FEPAL, claro, e a todos os colegas por me nutrir com todas estas formações que têm os colegas que apresentaram hoje, hum, principalmente sobre esse tema que me toca, me chega muito profundamente. Eu falo do fetiche no meu artigo. Eu acho a nível sexual, dos filmes que vemos, eu trabalhei com vários filmes, o que acontece em outros países. Eu estive trabalhando. Cristina, eu fico por aqui. Muito obrigado, muito obrigada. Obrigada a vocês. Mariela, temos algumas mãos levantadas. Por favor, sim, por favor. Alan, a sua pergunta. Sim, obrigada. Breve, por favor, para que todos possam participar. Obrigada. Muito bem. Bem, yo solamente quería preguntar porque no conocía, no sabía tantos detalles que el doctor Tamari nos trajo, que es súper interesante. Me interesó muchísimo todo lo que dijo. Yo no entendí mucho los nombres que tú pronunciaste, cómo se escriben para poder buscarlos. Pero también considero que tenemos un micrófono abierto, por favor, lo cerramos. Doctor Solm, é a nova edição de Freud, com 5 volumes, sobre a importância neurológica e que ele trabalha com os conceitos de inteligência artificial também. Nós pensamos em Wiener, o trabalho sobre comunicação e controle, que é tão importante para Lacan, porque Lacan, no seu seminário 2, tem um capítulo que fala psicanálise e cibernética, e de la nature de la a natureza da linguagem. E nesse sentido, para, para estudar a importância da cibernética, eh, da inteligência artificial, é importante a questão da linguagem e, sobretudo, a contribuição de Roman Jakobson, que trabalhava com Lacan e participava dos Macy Conferences, onde estava o Wiener, estava todos os grandes matemáticos dessa área. Não sei o que você pensa desse pessoal, queria saber. Obrigado, muito interessante. sem dúvida, são grandes referências, mas como eu comentava, Alan, trabalhavam com abordagem diferente, uma abordagem que não significa que o que se fez não esteja errado. Coexistem no mundo da inteligência artificial muitas abordagens, continuam sendo abordadas, quero deixar claro. Não quero dizer que a única abordagem que há é a inteligência neuronal, isso é verdade. Mas também, como físico que eu sou, sabemos que o substrato das atividades mentais automáticas estão no cérebro. Claro que é um bom caminho para explorar como podemos reproduzir essas atividades. Vejam, como acontece na física, na biologia, não sei muito de psicologia, mas com certeza também há muitos níveis descritivos na natureza. Vejam, eu
Tenho muitos materiais aqui. Tudo que está aqui tem moléculas diferentes. No entanto, eu, de alguma forma, posso explicar muito do comportamento dos objetos que estão aqui por perto de mim, de olhar a física microscópica. Esse é um programa, foi um sucesso da física do século XX. Não significa isso, porque, sabe, não significa que um elimine o outro nível. Você continua se manejando com um nível mais alto. E, por outro lado, há níveis intermediários interessantes. Epistemicamente, temos muitos graus de redução. Mas vejam, nesse caso, a abordagem neuronal, graças a Holfield, coloquei o nome no chat, se não me engano. Ainda não sai, não aparece no chat o nome. Vou escrever de novo. Vai do básico, que são os neurônios, até o mental. Há muitas coisas que ficam por pesquisar e descobrir no meio. Esses métodos formais dos fundadores da inteligência artificial, todos eles, as grandes mentes da inteligência artificial, são muito úteis e guiam o que nós estamos fazendo hoje. Há um programa, de fato, pela frente que é muito grande, que é ver até onde funcionam esses modelos explicativos para entender fenômenos que vão além da complexidade do pensamento automático. Aqui se abrem questionamentos. Eu não me animo nem sequer a especular do que poderemos fazer no futuro. Eu falo do que podemos fazer agora. Pessoas falam, se uma máquina gera texto, bem, então é assustador. Isso não me assusta, na verdade, me assusta que uma máquina possa decidir atirar um míssil sem intervenção humana. Né? É assustador isso. Até agora, tudo que nós vemos são atividades que nós valorizamos muito porque são antropomórfica. Me surpreende que o chat GPT escreva melhor que 95% de pessoas que escrevem. Não podemos fazer nada perante isso. Falta a inteligência forte, que tenha múltiplos propósitos. Até agora temos inteligências que têm um único propósito, ou pouco propósito. Então, é o que se chama de inteligência artificial débil, ou fraca, digamos. Mas não sabemos o que irá acontecer em 2050. Temos que nos preparar para esse ritmo de crescimento. De fato, Alan, nós ensinamos os métodos formais. Iniciamos com os métodos formais. Falamos do aprendizado, aprendizagem bayesiano, aprendizagem evolutivo, diferentes paradigmas de aprendizagem, árvores de decisão. Eu me limitei a isso porque é o que mais surpreende, não é verdade? Muito obrigada, muito obrigada. Muito clara a sua exposição. Gostei muito de escutar você. Muito obrigada. Muito bem, Lourdes, por favor. Bem, agradeço os dois palestrantes, que são temas, para mim, pelo menos, muito novos, e aprender sobre inteligência artificial realmente é um universo que abre perspectivas e também, do outro lado, do pensamento psicanalítico, eu me pergunto, o que podemos para utilizar
uma questão que seria uma espécie de idealização dessa inteligência artificial por parte dos jovens, porque temos na adolescência uma incerteza, que falavam em outras mesas, onde há uma tentação, digamos, a ideia de evitar a subjetivação. Essa mudança na psique, e uma espécie de fugir à tentação de desenvolver tudo que seja lógico e como sem as sensações que acabaram de dizer, a inteligência pobre, não complexa que você se referiu. O desenvolvimento da mente, é bom que nós não confundamos isso com o desenvolvimento da psique e saber como evitar ou como insistir na necessidade do pensamento subjetivo e não abandonar a necessidade da subjetivação na adolescência com outro, sempre, e não cair na utilização defensiva do que seria a inteligência artificial. Quer responder, Muti, Francisco? E como podemos fazer, então, para evitar o uso defensivo dos jovens disso? Bem, eu digo, não é possível fazer nada, absolutamente nada. Não é possível fazer nada para obstruir sem que o uso aconteça. Porque no dia a dia é que podemos perceber isso. O que sim podemos fazer é intensificar o valor, o sabor das relações humanas. Acho que ir contra processos que estão sendo desenvolvidos de forma vertiginosa, muito rápida, como apresentou o professor Tamarin, e quando fala de exponencial, isso vai ser muito mais rápido, e em breve não vamos saber o que frear, porque não teremos tempo para entender o que está sendo desenvolvido. E sim, o que nós temos de desenvolver em relação ao que entendemos que é essencialmente humano que está sendo feito, o sabor dos contatos, das relações, da troca, que aos poucos está acontecendo. Temos de desenvolver a nossa própria subjetividade, de alguma forma o próprio, o inerente, o idiosincrático, que é o que nos irá permitir que o jovem possa optar desde criança. O jovem toma decisões sobre sobre a sua própria vida. Não quer dizer que toma decisões, claro que não. É aí que temos nós, psicanalistas, entrar nessa pequena diferença, que para mim é uma grande diferença. Obrigada, doutor. Obrigada. Já temos 9 minutos para finalizar. A palavra é do Eduardo e depois a Susana Balparda. Por favor. Eduardo? Apenas 2 coisas. Como a maioria dos que estamos hoje aqui, que nós temos que ver muito com a psicanálise, é habitual para nós escutar, ouvir os pruritos, as preocupações, os medos em relação à inteligência artificial. Mas, Francisco
Tamarit, na sua palestra inicial, falou da sua preocupação em relação ao futuro. Então, eu gostaria de saber o que pensa alguém que trabalha em inteligência artificial sobre a preocupação pelo desenvolvimento disso e quais os medos, de um lado. E também, Motti me levou a pensar, quando falou das mutações, você mencionou o termo mutação, é um termo muito interessante. Eu gosto da... Oi? Sim, tudo bem? Eu gosto da literatura, se falar das mutações, das novas gerações, em alguns livros. Vemos isso, a perda da profundidade, também o conceito que você mencionou, Moti. Então, eu gostaria de vocês uma opinião em relação a estas duas questões. Eu coincido com o que vocês falaram, no sentido de que o fato de que isso não possa copiar uma psique não significa que não seja potente. É quase... Antigamente, ter um pau para bater alguém na cabeça te tornava mais potente. Nós falamos das tecnologias ortopédicas, que nos ajudam a ter forças. Agora temos tecnologias que nos ajudam a ter mente. Mesmo que fique restrito à mente, pode ser perigoso. Aconteceu com muitas coisas. A solução aqui não é proibir, não é se esconder. É encontrarmos. O mundo hoje discute a regulação, a regulamentação da inteligência artificial. Há diferentes modelos, a Europa, Estados Unidos e a China. Eu, como argentino, espero que, se vamos regulamentar, seja feito em harmonia com a América Latina, porque se o Brasil regulamenta em um modelo, a Argentina em outro, vamos perder uma oportunidade histórica que temos. No momento, eu sou latino-americanista profundo, então não há um destino de futuro bom isolado, porque somos pequenos, estamos muito atrasados, e essa tecnologia pode significar, digamos, a possibilidade de começar a usar a tecnologia para o bem. Pode ser utilizada para muitas coisas boas, para a pobreza, para mudar a matriz produtiva de um continente, para fomentar educação, justiça, saúde, para ter empresas mais competitivas. Eu não tenho medo, eu tenho muita esperança, mas tenho de advertir que essa tecnologia, aviso que não há, a tecnologia não nos oferece espaço para pensar, tempo. O Papa diz que lhe preocupa justamente o que eu às vezes digo mal. Ele falou bem, e ele falou, bem, não tenho, o que me preocupa é não ter tempo para dar uma boa resposta. Não há tempo, porque enquanto nós discutimos, não sabemos o que estão fazendo os governos, os exércitos, os tecnológicos, os grupos dissidentes, sei lá. É muito diferente a tecnologia das metralhadoras, dos tanques, dos aviões, mas das metralhas, o que cresce é rápido. Me assusta a falta de tempo. Voltando à pergunta anterior, temos de compartilhar e entender o que fazem os sistemas. Temos de democratizar o que há por trás, temos que desmitificar. Na academia, as pessoas criam fantasia sobre o que há por trás da inteligência artificial. Eu expliquei um pouco os algoritmos, mas há boas explicações, muito melhor do que a minha, do que fazem os algoritmos. Entendendo isso, temos bons motivos para ter esperança e também para nos preocupar, como aconteceu com a energia nuclear, entre outras tecnologias. Passo a palavra, então. Obrigada. Bem, já podemos falar muito, muito, muito tempo sobre isto. Eu concordo totalmente com você.
apresentado pelo Francisco Tamarit. E em relação à pergunta do Dr. Kopperman, na nossa existência, é o que temos de pensar também como psicanalistas, as mutações eram produto que aconteciam. Nós mutávamos, ou mutamos porque, pelo clima, pelas condições, pelas relações, mas agora estamos automutando, estamos criando modalidades de transformações de capacidades, e aos poucos essas capacidades vão ficar no passado, vão dizer, como falou o doutor Tamarit, lembram quando nós pensávamos e sabíamos tal coisa e contávamos com os dedos? Bem, eu digo então, nós como psicanalistas temos que continuar pensando o que está nos levando para essa tendência não de defendermos da subjetividade, mas deixar por fora nossas próprias capacidades. Isso é, que o que eu escrevi, que é a automutação pela extravivência e não pela sobrevivência. Estamos vivendo coisas que sem elas poderíamos continuar vivendo. Agora vimos que podemos fazer outras coisas que vão sobre as nossas próprias capacidades para fazer outro tipo de capacidades que nós mesmos criamos. Até agora fomos criação do divino e vivemos como Deus nos criou, mas agora nós estamos jogando a ser deuses. Estamos criando novas realidades nas nossas próprias pessoas. E isso é para continuar pensando. Não tenho respostas, eu tenho muitas perguntas. Suzana. Quero agradecer muitíssimo os expositores, os palestrantes. O primeiro comentário que me surge é que pouco sabemos de tudo isso e quantos preconceitos temos também em relação a esses temas. Como podemos difundir esses sistemas em inteligência artificial? O que nos chega a nós, claro, que somos apenas consumidores. Fiz uma associação escutando Muti e Tamarit, porque acho que o Francisco começou dizendo que é inteligência artificial na época dos 80. Você começou aí a sua apresentação. Em 82, houve um filme chamado Blade Runner, Corredor Cego, lembram? Mas ele imaginava um mundo distópico do ano 2019. Em 82, pensava no mundo de 2019, imagine. Interessante porque ele falou, o Francisco, eu não sei o que vai acontecer em 2050. Philip Dick também não. Ele descreveu uma sociedade tremenda, que era Los Angeles. Depois de uma guerra. E nesse local, em Los Angeles, havia uma corporação que fabricava humanos artificiais, ou androides. Por isso o Motti falava dos androides, não é verdade? Então, esses androides eram utilizados para o quê? Trabalhavam como escravos porque conquistavam territórios fora da Terra. Eram escravos, androides. Eles criaram um desastre, então querem eliminar os androides. Mas houve um grupo que se rebelou, e é o desenvolvimento desse filme muito interessante, que me levou a pensar em relação ao que falávamos hoje.
pensávamos, porque Francisco falou da plasticidade neuronal. Quando estudamos, eu sou médica, falávamos da substância cinza, agora é mais importante a branca do que a cinza, pelo menos onde se produzem as conexões, como você comentava. Tudo isso é muito rico, como para estudar, como você comentou no início, sem medo. O que acontece é que não sabemos se isso será para bem ou para mal. Entramos na moral, na ética, que acho que o outro e isso não vai se deter, vai continuar. Agora se comercializa. Dizia a colega argentina, dizia fetiche. É um fetiche, é um objeto de consumo. Uma E é comercializado isso, dando ganhos impressionantes, que não devem ter a ver com a sua renda, Francisco. Nada a ver, mas traz muitos lucros. Não sei, me deixa pensando muito. Agradeço a todos vocês e a vocês principalmente pelas suas exposições. Obrigada, Suzana. Sabe que eu falei ontem com o Eduardo e fico com medo distópico que eu não tinha há alguns anos. E estão acontecendo coisas até na política, esse movimento de ultradireita, que é a ilustração obscura, que fala que o desastre climático, que a única solução é ir para o espaço. Você acha com Elon Musk, que investe no espaço, incompatibilidade entre democracia e liberdade. Vivemos num ritmo perigoso e temos muito tempo para pensar, e penso que há um livro em inglês que eu gosto, Ian McEwan, Amsterdã é um dos livros, a Barata, Máquina como Eu, que tem a ver com a Argentina, porque começa no mundo distópico que a Argentina ganha a guerra da Inglaterra pelas Malvinas. Mas Alan Turing, em vez de morrer como morreu, humilhado, Alan Turing sobrevive e se torna uma figura importante. E os computadores são como as que ele queria. A Argentina ganha as guerras graças à inteligência artificial. A década dos 80 não marca início da inteligência artificial, mas sim a ideia de que temos que ir para o cérebro para poder entender a mente. Por onde temos de ir para estudar a psique? Bem, fica aberto. Se queremos entender a consciência, é um desafio. Acho que isso que vocês fazem, tomara pudéssemos conversar mais seguido, poder falar mais sobre psicanálise e ter isto na agenda, porque acho que é um problema disciplinar. Estamos fazendo um trabalho entre todos. Agradeço muito pelo convite. Agradeço o contato, quero permanecer em contato. Talvez tenha que me reunir mais com vocês e ter mais debates, eu escrever alguma coisa juntos. Parte da nossa responsabilidade é aproximar o debate às pessoas, porque muitas vezes fica muito especializado o debate. Muito obrigada, então, a todos pelo convite, os que coordenaram, Dr. Motti, pela honra de compartilhar uma mesa com ele. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de também, e quero me despedir. Para mim, foi muito bom compartilhar esse espaço. Dr. Tamarit falou da sua tendência, que parece que sem nos conhecer, mas o diálogo tem, digamos, coisas semelhantes. A intenção é desenvolver em conjunto.
eu pensei, eu estudei psiquiatria e medicina para entender ao que se referem os psiquiatras sobre a mente, somado à psicanálise, claro. Penso que se não temos a capacidade de dialogar e esse diálogo transdisciplinar, sem criar novos conceitos que vão emergir dessas dimensões, estamos perdendo coisas muito ricas. Estamos ficando em pensamentos lineares, em pensamentos que vêm apenas por relações estatísticas. Temos de pensar que a grande diferença entre o algoritmo que toma posturas ou posições ou faz atividades por uma relação estatística e a nossa, que temos a capacidade de poder pensar diferente perante cada problema e o sabor de dialogar e poder aprender um do outro. E me parece que, em vez de preocuparmos de como deter o avanço porque vai continuar avançando, temos que nos preocupar em como desenvolver o que nos é próprio, que por enquanto é o diálogo. Um filme, recomendo, que fala um pouco sobre o tema da felicidade, da existência humana, inteligência artificial, que é Este é o Meu Homem. Muito interessante para nós. Eu fiquei com a pergunta, e por que não? Enquanto eu escrevia isto e finalizo, um paciente me fala que está trabalhando muito bem sobre as mudanças psíquicas que estão acontecendo, que o médico lhe propôs colocar como chip da felicidade. Eu perguntei, como foi? Como é isso? Sim, sim, é uma médica que coloca um chip em você e serve para a felicidade. O chip é colocado na nádega e você se sente mais feliz, com potencialidade sexual, etc, etc. Eu digo, já começaram com os chips da felicidade? E esse paciente, que é um paciente meu, eu pensei, bem, se isso o torna mais feliz, pode ir em frente. E agora eu tenho vontade de perguntar, onde ficou o chip da felicidade? Né? Bem, eu espero que a doutora faça muito dinheiro com esse chip da felicidade e nós continuamos de forma humilde, trabalhando na nossa atividade clínica psicanalítica com todos os limites que já tem. E proponho, então, que no próximo encontro, já que vai acontecer, nenhum de nós use o chip da felicidade. A felicidade é nos encontrar aqui. Muti, qual o nome do autor do livro que você mencionou? É um filme, não um livro. É um filme. Filme. Este é o Meu Homem. Filme alemão. Eu sou muito ruim para lembrar. Tá, entendi. Como é o nome do filme? Este é o Meu Homem. Este é mi hombre. Este é o meu homem. Um filme alemão que fala da felicidade, da subjetividade. Eu fiquei pensando, por que não? Quando eu assisti o filme. Bem, estamos nos despedindo. Muito obrigado. Vamos tirar